Olá, bem-vindos a mais uma videoaula, dessa vez alguns exercícios sobre eletromagnetismo. Então vamos já à primeira questão, questão da Unesp. Um feixe é constituído de dois tipos de partículas com cargas elétricas iguais, mas massas M1 e M2 diferentes. Ao adentrarem com velocidades iguais, numa região onde existe um campo magnético uniforme, as partículas de massa M1 e M2 descrevem no mesmo plano trajetórias semicirculares diferentes, com raios 1 e 2, respectivamente, como ilustrado na figura. Expresse a razão entre as massas M1 e M2 em termos de R1 e R2. É bem simples esse experimento aqui, ó. O que acontece? Nesse ponto aqui, onde as partículas estão entrando nesse retângulo, o que acontece? Esse retângulo todo ele está sujeito a um campo magnético entrando nesse plano, né? Então a gente pode até verificar aqui com a regra da mão esquerda, nesse ponto, ó, a gente tem uma velocidade das partículas que está para a direita. Se a gente for usar a regra da mão esquerda, nosso dedo indicador está no sentido do campo entrando nesse plano, a velocidade é o dedo médio, está para a direita, nosso polegar apontaria para cima, nos dando a força magnética. Provavelmente essas cargas são de carga negativa, essas partículas são de carga negativa, então a gente tem uma força que está para baixo, que é a força magnética. Essa força magnética está fazendo o papel de força centrípeta, por isso que a gente tem aqui uma curva, né, um semicírculo. Essa força magnética ela é dada pela expressão Q, né, módulo da carga, vezes o valor da velocidade, vezes o valor do campo e o seno do θ. Θ é o ângulo entre V e B, que nesse caso são perpendiculares, então seno de 90 daria 1. A força centrípeta, como a gente sabe, é dada por mv² sobre o raio da curva. Como essas duas, nesse caso aqui, são iguais, já que a força magnética é a única força e ela faz o papel de centrípeta, a gente pode igualar essas duas expressões, não é? mv² sobre r igual a QVB, e a gente faz o cancelamento de uma das velocidades, isola o R e a gente chega na expressão do raio, que também é bastante conhecida aí dos estudantes, mv sobre QB. E é através dessa expressão que a gente vai resolver o exercício. Então olha só, o raio da trajetória da partícula 1 vai ser dado pela massa da partícula 1 vezes a velocidade, que é a mesma para as duas partículas, segundo o exercício, dividido pela carga, que também é a mesma, multiplicado pelo campo, que também é o mesmo. O raio da segunda partícula vai ser dado por m2, v, que é o mesmo, carga, que é a mesma, e o campo. Agora a pergunta dele é a razão entre M1 e M2. O que a gente faz nesse tipo de exercício? É bem simples, né? A gente pega essas duas expressões e simplesmente divide uma pela outra. Divide o lado esquerdo e divide também o lado direito, porque a gente percebe que tem muita coisa que vai se cancelar. Então vai ficar R1 sobre R2 do lado esquerdo, R1 sobre R2, igual a massa, o campo e a carga acabam se cancelando, porque são os mesmos. Eu vou ficar só com M1 sobre M2, que já é direto a resposta do exercício, tá? Então, exercício bem simples aí, envolvia um conhecimento básico sobre essa matéria, ok? Bom, vamos à próxima questão, mais uma questãozinha aí da Unesp. Um feixe é formado por íons de massa M1 e íons de massa M2 com cargas elétricas Q1 e Q2, respectivamente, de mesmo módulo e sinais opostos, tá? Então isso é importante no decorrer do exercício, a gente pode ir anotando e sublinhando aqui, olha só, cargas respectivamente de
mesmo módulo, sinais opostos, tá? O feixe penetra com velocidade v por uma fenda F numa região onde atua um campo magnético uniforme B, cujas linhas de campo emergem na vertical perpendicularmente ao plano que contém a figura com sentido para fora, que são essas bolinhas, né, que representam o vetor B saindo desse plano aqui. Ok, depois de atravessarem a região por trajetórias tracejadas circulares de raios R1 e R2, R2, ó, importante também, sendo o dobro de R1, desviados pelas forças magnéticas que atuam sobre eles, os íons de massa M1 atingem a chapa fotográfica C1, né, que é essa chapa preta aqui, e os de massa M2, a chapa C2. Considere que a intensidade da força magnética que atua sobre uma partícula de carga Q movendo-se com velocidade v perpendicularmente a um campo magnético uniforme de módulo B é dada por QVB. Indique e justifique sobre qual chapa C1 ou C2 incidiram os íons de carga positiva e os de carga negativa. Calcule a relação M1 sobre M2 entre as massas desses íons. Então, de certa forma, ele é bem parecido com o exercício anterior. De novo aqui, para a gente saber qual carga, né, qual íon, se é o íon positivo ou negativo, que vai para o lado direito ou para o lado esquerdo, a gente precisa pensar na regra da mão esquerda. Então, no começo, quando essas partículas entram nessa região, as duas têm uma velocidade para cima. Só que uma delas desvia para a direita, outra desvia para a esquerda. Olha só, vamos pensar nessa que desvia para a direita, né? Tem uma força para a direita. Será que ela é positiva ou é negativa? Ou simplesmente a gente pode pegar a partícula positiva, ver para onde desvia, pegar a negativa e ver para onde desvia. Também é um bom caminho. Vamos imaginar então a carga positiva. Olha só, a carga positiva. O campo, ele é dado pela regra da mão esquerda, ele é um vetor que sai desse plano. Então o indicador apontaria para fora dessa figura. A velocidade está para cima, que seria o dedo médio. E a força, pela regra da mão esquerda, seria o nosso polegar, que dá para a direita. Tá? Então a carga positiva, pela regra da mão esquerda, ela tem uma força que está para a direita. Então seria essa mesmo. Uma força para a direita que faz essa semicircunferência aqui. Ou seja, já dá para responder a primeira pergunta aqui, olha só. Indique e justifique sobre qual chapa C1 ou C2 incidiram os íons. Então, os íons de carga positiva atingem a chapa C1, né? Consequentemente, os íons de carga negativa vão atingir C2, porque pela regra da mão esquerda, quando a carga é negativa, basta a gente inverter o sentido da força. Então, a força seria para o outro lado, ok? Óbvio que essa é uma questão de segunda fase e teria que ser muito bem escrita essa resposta, né? Indique e justifique. Você pode escrever que de acordo com a regra da mão esquerda, a força centrípeta para os íons positivos está para a direita, ou seja, esses íons atingem a chapa C1. De acordo com a mesma regra, os íons de carga negativa, pela regra da mão esquerda, né? Os íons de carga negativa têm uma força centrípeta para a esquerda ao adentrarem nessa região, o que justifica eles atingirem a chapa C2, algo do tipo, né? Uma resposta apresentável. Depois, calcule a relação M1 sobre M2 entre as massas desses íons. Aí a gente pode usar a mesma expressãozinha da outra questão. O raio da curva é dado por mv sobre qb. Então a gente vai escrever as duas expressões de novo. Ó. Raio da partícula 1, né, dos íons. Cadê aqui? Ó? Os que atingem a chapa 1, no caso são os íons positivos, é dado por massa, só que a massa não é igual, certo? Massas M1 e M2. M1 vezes o feixe, olha só, penetra com velocidade v por uma fenda.
esse feixe ele é feito das mesmas partículas, né? Quer dizer, as partículas, os íons positivos e negativos, de acordo com o enunciado, eles não têm velocidade diferente. Ele falou feixe penetra com velocidade v. Então a gente admite que eles tenham a mesma velocidade sobre a carga, só que ele falou que a carga tem o mesmo módulo, né? Essa expressão aqui ela trabalha com o módulo das cargas. E o campo também é o mesmo. A gente vai escrever também a expressão para partícula 2. Então, R2 é igual a massa dos íons negativos, velocidade, a carga que em módulo é a mesma, e o campo. A gente novamente vai dividir um lado da equação pelo outro, né? Vai fazer a nossa matemática aqui, corta as velocidades do feixe, corta o campo e o módulo das cargas. A gente chega numa expressão igual à questão anterior, raio de 1 sobre o raio 2 igual a M1 sobre M2, mas aqui a gente pode ir um pouquinho adiante, porque ele falou que, olha lá o que a gente sublinhou, o raio 2 é duas vezes o raio 1, então ficaria assim, ó, M1 sobre M2 igual ao raio 1 sobre, no lugar do raio 2 a gente coloca duas vezes raio 1. Cancela os raios, a gente chega nessa expressãozinha M1 sobre, M1 sobre M2 igual a meio, ok? Essa aqui é a resposta do nosso exercício. De novo, o mesmo tipo de exercício, bem simples aí. Bom, essa questão vai falar um pouquinho aí sobre o campo magnético terrestre. Muita gente faz confusão com isso, apesar de ser bem simples. Vamos lá. A Terra comporta-se como um imenso ímã, ou seja, tem magnetismo próprio. Observe as figuras que são representações do campo magnético da Terra. A partir da observação das figuras e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que, bom, para quem conhece um pouco sobre essa matéria, não precisa nem da figura para responder. O que a figura está mostrando para a gente aqui? Está mostrando aqui o polo norte magnético, apesar da figura estar ruim. Aqui ele está mostrando através de um mapa o polo norte magnético. Na verdade, não precisa, como eu falei, não precisa da figura, até porque está um pouco complicado aqui de entender. Aqui ele mostra o polo sul magnético, certo? E aí ele faz as afirmações. Letra A. Se buscamos as coordenadas geográficas do polo norte magnético para atingir o polo norte geográfico, o provável é que não cheguemos lá, porque a localização dos polos magnéticos da Terra não coincide com a dos polos geográficos. Letra B. O polo norte magnético encontra-se na costa norte do Alasca e o polo sul magnético na costa oeste da Antártida. Letra C. Se buscarmos as coordenadas geográficas do polo sul magnético para atingir o polo sul geográfico, o provável é que alcancemos o nosso intento, porque a localização dos polos magnéticos da Terra coincide com a dos polos geográficos. Letra D. O polo norte magnético encontra-se na Groenlândia, na América do Norte, e o polo sul geográfico na costa norte da Antártida. O polo norte magnético encontra-se na costa norte do Canadá, no Oceano Atlântico, portanto, junto à localização do polo norte geográfico. Resumindo, o que a gente pode dizer? Funciona da seguinte maneira. Se a gente tiver aqui a Terra, tá? Se a gente tiver aqui a Terra, a gente pode pensar num eixo que passa aqui, ó, no meridiano, bem pelo centro da Terra. Aqui em cima, a gente sabe geograficamente que fica o Polo Norte geográfico, né? Vamos chamar ele de NG. É o norte da geografia, né? Próximo à costa norte, né,
do Canadá, costa norte não, próximo ao Canadá, América do Norte, Groenlândia, né? É o norte que a gente conhece. Aqui embaixo, na Antártida, a gente tem o sul geográfico. E qual é a relação disso com o campo magnético da Terra? O campo magnético da Terra já é outra história. O campo magnético da Terra ele não está alinhado com esse eixo. Ele tem uma pequena deflexão, um pequeno desvio. Aqui eu estou exagerando para a gente poder ver. Em relação aos polos geográficos. É como se a Terra tivesse um imenso ímã dentro dela e esse ímã ele não está alinhado com o norte e sul geográficos. A questão é, o sul desse ímã fica mais próximo ao norte geográfico e o norte desse ímã mais próximo ao sul geográfico. Então, o que a gente pode dizer? A gente costuma dizer que o sul magnético da Terra fica próximo, mas não coincide com o norte geográfico. O norte magnético da Terra fica próximo, mas não coincide ao sul geográfico. E as linhas de campo elas se originam aqui no norte e vão em direção ao sul. Se originam no norte e vão em direção ao sul. Isso em 3D, né? Em volta de toda a figura, norte para o sul, do norte para o sul. E as nossas bússolas, seguindo essas linhas, apontam mais ou menos para o norte geográfico, apontam para o sul magnético. Tá? Então não precisa nem ver as figuras. A gente lendo aqui, a gente vai tentar ver se consegue pensar um pouco de acordo com essa minha explicação. Então, letra A. Se buscamos as coordenadas geográficas do polo norte magnético para atingir o polo norte geográfico, o provável é que não cheguemos lá, porque a localização dos polos magnéticos da Terra não coincide com a dos polos geográficos, tá? É exatamente essa a alternativa correta. Letra A. Letra B. O polo norte magnético encontra-se na costa norte do Alasca. Não, o norte magnético está mais próximo ao sul. C. Se buscarmos as coordenadas geográficas do sul magnético, para atingir o polo sul geográfico, provável é que alcancemos. Não, não alcançamos porque eles são totalmente opostos, certo? O sul magnético está bem longe do sul geográfico. Aliás, eles estão um em cada hemisfério da Terra. Letra D. O polo norte magnético encontra-se na Groenlândia. Não, está aqui no sul. E letra E. O polo norte magnético encontra-se na costa do Canadá. Muito menos, né? Então, a alternativa A correta. Próxima questão. Tem-se três barras A, B, C, D e F, aparentemente idênticas. Experimentalmente, constata-se que a extremidade A atrai a extremidade D, A atrai a extremidade C e D repele a extremidade E. Então, aí ele quer saber quais dessas barras são ímãs e quais são de ferro. Parece bobinho, né? Mas muita gente cai nesse tipo de exercício aí. Então vamos lá. Eu tenho aí três barras, tá? Primeira barra é a barra AB. Eu tenho também a barra CD. As três aparentemente iguais. E tenho a barra EF. Barra EF. São feitos alguns experimentos e chegam-se a três conclusões. Primeiro, que a extremidade A atrai a extremidade D. Então, se eu colocar próximas essas extremidades, A e a extremidade D, eu vou ter aqui a atração. A próximo a D se atraem. A atrai a extremidade C.
Então, a extremidade A também atrai a extremidade C. Existe aqui uma força de atração. E D repele a extremidade E. Se eu colocar D próximo a E, D próximo à extremidade E, eu vou ter aqui então uma força de repulsão. Com isso aqui, pode parecer que não, mas a gente já vai conseguir descobrir qual que é metal e qual que é ímã. Então olha só, a atração entre duas barras requer uma condição. Na verdade, você pode ter duas situações. Para atrair D, ou você tem dois polos diferentes, norte, sul, sul e norte, ou então você tem qualquer polo aqui e uma delas pode ser um metal, como por exemplo o ferro. Por quê? Quando você coloca um ímã próximo ao metal, né, as partículas que constituem aquele metal, né, o alinhamento molecular e, enfim, a questão dos polos internamente na estrutura do metal, essa distribuição de cargas dentro do metal se alinha de tal maneira que ele momentaneamente se comporta como um ímã. Então, para você ter atração, você não precisa dois ímãs, basta um ímã com um polo qualquer e um metal. Então, aqui a gente não sabe só com essa informação de que A atrai D qual dos dois é ímã. Mas o que a gente pode concluir desses três experimentos? Que se eu tenho repulsão entre D e E, isso só pode acontecer se eu tiver polos iguais. Um ferro, né, que é um material ferromagnético, ele nunca vai ser repelido por um ímã, né? Muita gente sabe isso por experiência própria. Você coloca um ímã de geladeira na geladeira, ele sempre gruda, não importa a posição do ímã. Ele nunca vai ser repelido pela geladeira, né? Seria interessante. Os ímãs de geladeiras começariam a cair do nada. Então, se D repele E, é porque aqui eu tenho um norte e um norte, ou então um sul com sul, tá? Tanto faz. Então vamos chutar que aqui seja um norte com norte. Voltando às nossas barras, então eu sei que a extremidade D é um norte, a extremidade E também. Então a extremidade F é um sul, a extremidade C é um sul. Voltando aos experimentos, a extremidade D seria um norte, a extremidade C seria um sul, e aí a gente olhando aqui, como que pode A ser atraído por um norte e A também ser atraído por um sul? Só pode acontecer isso se A não for um ímã. Porque se A for um ímã, numa das situações ele é atraído e na outra ele seria repelido. Então A só pode ser a extremidade de uma barra de ferro. AB é uma barra de ferro e CD e EF são ímãs. Portanto, vamos procurar as alternativas. AB é de ferro, CD e EF são ímãs. Alternativa C. Questãozinha do ITA. Para quem pensa que questão do ITA é sempre impossível, tá aí um exemplo de que tem questão fácil também. Um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã conforme o esquema abaixo. Qual é a única afirmação correta relativa à situação em apreço? Letra A. É o ímã que atrai o ferro. Letra B. O ferro que atrai o ímã. Letra C. A atração do ferro pelo ímã mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro. Letra D. A atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã. Letra E. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Então, olha só, muito parecido a maneira de pensar é muito parecida com o exercício anterior. Se eu coloco um ímã próximo a um ferro, né, o que acontece? Eu vou ter um alinhamento aqui internamente, né, dos polos das partículas, enfim, dos átomos dessa rede cristalina do ferro,
um alinhamento de acordo com o campo magnético desse ímã. É como se o ferro internamente fosse constituído de muitas bússolas e essas bússolas todas fossem se alinhar de acordo com esse ímã. Ou seja, se for se alinhar de acordo com esse ímã, eu vou ter um sul desse lado e um norte do outro. E vou acabar tendo uma atração entre os dois. Mas quem atrai quem? Então, na verdade, os dois se atraem. E isso tem uma explicação muito mais simples do que parece. Essa explicação se chama terceira lei de Newton. Se um corpo A exerce uma força num corpo B, o corpo B também vai exercer uma força no corpo A, de mesma direção, mesmo módulo, sentido oposto. Resposta à alternativa E. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Ok? Questãozinha aí da Universidade Federal de Goiás. Para medir a intensidade de um campo magnético uniforme, utiliza-se o aparato ilustrado na figura. O fio condutor tem comprimento 2,5 cm, as molas condutoras de eletricidade têm constante elástica 5 newtons por metro. Quando a tensão elétrica está desligada, as molas apresentam uma deformação de 2 milímetros. Com a tensão ajustada para produzir uma corrente de 1 ampere, as molas retornam ao estado natural. Dado que o campo magnético é perpendicular ao plano da figura, determine a sua magnitude e o seu sentido. Despreze os efeitos da corrente e do campo sobre as molas. Ok. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Essa barra, né, esse condutor de 2,5 centímetros aqui embaixo, está suspenso por esse aparato que tem molas, né, dos dois lados. Então ele fala que quando esse circuito está desligado, quando a tensão elétrica está desligada, as molas estão deformadas. Mas por que elas estariam deformadas? Ué, porque essa barra tem um peso. Então essa barra puxa, né, essas molas para baixo e deforma as molas. Tem um peso aqui. Isso sem a força magnética, sem eu estar com esse circuito ligado. Então nessa situação, com o peso para baixo, eu tenho uma força elástica de cada lado. Uma força elástica do lado direito e uma força elástica do lado esquerdo. Então, nessa situação de equilíbrio, eu posso falar que duas forças elásticas, né, são duas forças da mola, uma em cada lado, equilibram o meu peso, que eu não faço ideia de quanto seja, tá? Mas eu sei o K e sei o X. Então, duas vezes a constante elástica vezes a deformação é igual ao peso. Aí, na situação que está ligado, olha, com a tensão ajustada para produzir uma corrente de 1 ampere, as molas retornam à posição natural, ou seja, essa barra sobe. Por que ela sobe? Porque com certeza, quando eu ligo esse circuito, essa corrente aqui faz, juntamente com o campo magnético, faz surgir sobre a barra uma força magnética vertical para cima que equilibra esse peso, não é? Faz essa força surgir para cima, equilibrando com o peso e não precisando mais das forças elásticas. Então, essa força magnética faz o papel que as forças elásticas fazem no primeiro caso. Então, como essa força magnética equilibra o peso, as molas retornam à posição inicial. Então, a gente pode dizer também que a força magnética que surge, né, com o circuito ligado, é igual ao peso. Por isso que eu não tenho força elástica na segunda situação. Tá? Na segunda situação não tem força elástica. Bom, mas a gente já tinha visto aqui que o peso é dado por duas vezes a força elástica. Então a gente vai usar isso nessa segunda equação. A força magnética, quando eu tenho um condutor percorrido por corrente imerso num campo, ela é dada por B vezes I
vezes L vezes o seno do ângulo, não é? O ângulo entre o campo e a corrente, nesse caso, que é 90. Seno de 90 é 1. Então, o meu peso aqui é 2kx, de acordo com a primeira equação. 2kx. E ele quer duas coisas, né? Ele quer saber o sentido desse campo magnético e o seu valor, a sua magnitude. O sentido a gente descobre com a regra do FBI, da mão esquerda. Então, a gente sabe que a força tem que ser para cima, polegar da mão esquerda para cima. A gente tem a corrente, que é o dedo médio, para a direita. A gente descobre que esse campo magnético ele é perpendicular ao plano e está entrando no plano dessa folha, né? dessa página. Então, meu campo magnético B, ele é um campo perpendicular entrando nesse plano. Agora, o valor a gente descobre por aqui, ó. Ele vai ser 2kx sobre I vezes L. Então vamos lá. 2 vezes meu K das molas aí vale 5. 2 vezes 5. A deformação de cada mola é 2 milímetros, tá? É o meu X. Então 2 vezes 10 a menos 3, que é para deixar no sistema internacional, sobre a minha corrente, que é 1, vezes o L, que é o tamanho do condutor, 2,5 cm. Então, 2,5, 10 a menos 2. Aqui, ó, 5 dividido por 2,5, a gente já tem como 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 10 a menos 3 sobre 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Ou seja, 0,8 Tesla a intensidade do meu campo magnético. Ok?